Ok, então pessoal, muito boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, principalmente a presença dos 4 painelistas que, enfim, são professores de ponta, né? Professores dos quais eu acompanho o trabalho enfim, são professores que têm entregado muito valor na comunidade acadêmica enfim, contribuído muito para a tomada de decisão, dado todas as parcerias em que eles se envolvem, né? O professor Marcos, ele teve a ideia de fazer esse painel, a gente organizou juntos, escolhemos os nomes, e eu estou bastante feliz que todos tenham aceitado, né? Sejam bem-vindos. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para o professor Fábio Porto, mas antes disso, eu vou fazer uma rápida apresentação de todos vocês. Se vocês me permitem, eu sei que vai ser uma apresentação muito mais pobre do que o currículo de vocês merecem, mas, enfim, é só para que todo mundo entenda quem é que está participando aqui como painelista. Eu sou Robespierre, eu sou recém-formado no doutorado de Ciência da Computação aqui na UFBA. Tenho trabalhado com Machine Learning aplicado a dados categóricos, então tenho muito interesse em editar algoritmos de Machine Learning para diferentes tipos de dados. Então, essa é a minha área principal de pesquisa hoje e tenho contribuído no SIDAX em diferentes projetos na aplicação de aprendizado de máquina, né, para uma série de desfechos em saúde. Então, enfim, essa é a minha atuação hoje. O professor Eric Sperandio, ele é pesquisador e professor de modelagem computacional e inteligência artificial lá no Senai Cimatec, que fica aqui na Bahia, em Salvador, né? Ele é doutor em engenharia ambiental e hoje ele lidera alguns projetos na área de inteligência artificial, modelagem computacional e supercomputação. O professor Fábio Porto, ele é um professor do LNCC e hoje ele lidera, né, o DEX Lab, que é focado basicamente na pesquisa de gerenciamento e análise de grandes bases de dados. Né? Hoje ele está bastante focado em trabalhar com a comunidade de óleo e gás, astronomia e simulação numérica. O professor Anderson Rocha, ele é doutor em ciência da computação pela Universidade de Campinas e também hoje é professor da Unicamp. O principal interesse dele é na forense, né? Enfim, é baseado aí em estudos forenses e usando machine learning e também no uso de dados complexos, né, da gerência e análise de dados complexos. O professor Marcos, ele é professor aqui da UFBA, né, da Universidade Federal da Bahia, também doutor em ciência da computação pela Universidade do Rio Grande do Sul, e hoje ele trabalha bastante com computação de alta performance, robótica e ciência aplicada à saúde e biomedicina. Isso dito, eu gostaria de dar a palavra ao professor Fábio Porto, né, 20 minutos, professor, para a gente dar andamento às outras apresentações. Tá bom, Robespierre. Primeiro, agradecer o convite, né, do Robespierre e do Marcos Borges. É um prazer, Marcos Barreto, prazer participar aqui do evento de vocês, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela, né? Se eu estiver passando do tempo, Robespierre, você me avisa, tá? Eu tentei certo, montar. Vou dar um alô aqui na hora. Tá dando para ver a apresentação aí? Tá sim, mas a gente está vendo tanto a visão, a gente está vendo a visão do apresentador e não a... Então peraí. Vou dar aqui. Vamos ver se agora vai. Mudou não, né? Ainda está vendo? Ainda não, professor. Deixa eu ver. Professor, no canto superior Deve ter um botão lá, Swap Displays. Como é que é? Canto superior Ainda esquerdo. está. No canto superior esquerdo tem um botão lá. Tá. Swap Estou vendo lá. Displays. Tá. Vamos ver se vai.
Peraí que está um pouco confuso aqui. Agora foi? Agora ficou ótimo. Opa! Então tá. Então, boa tarde, pessoal. Desculpe esse probleminha aqui. Então, bom, também dá aí o prazer de compartilhar a mesa, né, com os outros panelistas. Então, eu montei uma apresentação rápida aqui, né, tentando traduzir o que nós vimos fazendo aqui recentemente nessa área de IA e Machine Learning para a Covid-19. Tem uma agendazinha rápida, uma apresentação. Eu acho que nem todo mundo conhece o LNCC, então a gente sempre fala um pouco do que é o LNCC e o Dexel. E aí eu vou falar sobre duas aplicações principais que a gente já teve alguns resultados. E vou falar também sobre duas plataformas que nós vimos desenvolvendo, né, e que eu acho que são úteis nesse contexto. Então, isso pode, de alguma forma, fomentar o interesse da comunidade. E alguns aspectos de regulamentação dessa área que eu acho importante no painel, eventualmente, a gente discutir se for interesse assim, do público, né? Bom, então, o LNCC é o Laboratório Nacional de Computação Científica, é um instituto do MCTI, né, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que fica em Petrópolis e se ocupa de modelagem computacional de uma maneira ampla, né? Nós, em particular, abrigamos o Santos Dumont, o supercomputador, né, que foi aumentado ano passado para 5,1 petaflops. É um supercomputador maior da América Latina. Era o maior da América Latina, acho que agora tem mais, não sei se é do Sematec ou é da IBM, depois o Eric pode corrigir aí, se for o caso, ou da Petrobras, desculpa. Mas, o importante aqui é que o Santos Dumont tem uma trilha Fast Track aberta para projetos em Covid-19. Então, já tem 9 projetos em andamento nessa área. Então, se você precisa de poder computacional, né, e para realizar a pesquisa computacional em algum aspecto envolvendo a Covid-19, você pode submeter a chamada aberta e ter uma trilha rápida de avaliação, né? E aí você tem em mãos o maior supercomputador da América Latina para realizar a sua pesquisa. O laboratório que eu coordeno, o Data Extreme Lab, ele tem 3 áreas de interesse principais, né? Tem a parte de inteligência artificial, que tem a ver mais com a parte principalmente de modelagem, de desenvolvimento de modelos, né, em Deep Learning, também em Machine Learning também, e também desenvolvimento de plataformas para apoio a esse contexto de modelos de inteligência artificial, né, predições e tal. Tem uma área mais de Big Data, que é ligada a algoritmos para processar em grandes volumes de dados, né, utilizando frameworks como Spark, coisas assim. E a parte mais estatística, né, ligada à ciência de dados, que também a gente tem vários trabalhos, em particular na área de saúde, a gente tem coisas aqui, né? Mas o tema hoje especial é falar sobre o que a gente vem fazendo no Dexel nesse contexto de IA e Covid-19. É claro que dentro do LNCC a gente estruturou um núcleo de inteligência artificial. Esse núcleo abrange outros grupos que o Dexel, né? Então tem o pessoal que trabalha, por exemplo, com fármacos, né? Com o Doctori, que está aplicando técnicas de IA, né, nesse processo de docking molecular para projeto de fármacos. Temos trabalhos na área de segurança, né, de segurança da informação, criptografia. Temos trabalhos na área de HPC e consumo de energia, usando IA para escalonamento de jobs, por exemplo, no Santos Dumont. Então, tem várias outras iniciativas, além das que eu vou falar aqui. Essas são iniciativas dentro do meu grupo, né? E, para começar, eu vou tratar de um problema que eu acho bem interessante, que também está no início, né? É um trabalho que a aluna de mestrado Carmen Bonifácio vem fazendo já há quase um ano. E o interesse dela é avaliar a possibilidade de predição da infecção na população a partir da observação da carga viral que é encontrada em esgotos, né? Então, esse é um trabalho que já, digamos, essa abordagem é um trabalho que já é desenvolvido, em particular pelo grupo de virologia da Fiocruz, aqui do Rio, né?
mas a ideia dela é recuperar, uma vez a carga viral identificada, poder usar técnicas de machine learning para fazer essa predição da população infectada. Essa linha de pesquisa tem sido classificada como WBE, né, Web, Wastewater Based Epidemiology, e que tem esse princípio, né, de conseguir capturar, a partir dos dejetos em esgotos, né, fazer uma espécie de inversão para identificar a população que de certa forma, alimenta essa bacia sanitária, e identificando indiretamente a ocorrência de vírus, por exemplo, nessa população. E o que é interessante é que, através desse tipo de captura, você consegue antever até uma semana antes dos sintomas físicos da doença. Então, é bem interessante o fato de que o infectado já estaria lançando no sistema sanitário reflexos da carga viral que talvez ainda não tenha aparecido de forma sintomática, né, no paciente. E, de forma semelhante, esse repositório ele vai alertar, mesmo após 22 a 26 dias do desaparecimento dos sintomas, que você tem um intervalo de tempo bastante interessante para estudar, né? E nesse caso em particular do estudo que nós estamos fazendo, os dados foram capturados no site da Gestão da Informação da Prefeitura de Niterói, está lá publicado, né? E ele foi interpretado pelo Laboratório de Virologia da Fiocruz aqui do Rio, e o que nós queremos tentar predizer é o número de casos, né, passíveis de detecção a partir da amostra do vírus, né? Como a gente pode esperar, a quantidade de amostras, como acontece muito em problemas da saúde, é pequena, né? A gente tem tinha 83 instâncias nesse primeiro momento dessa investigação, disponibilizado no site, o que é muito pouco para você usar artefatos de aprendizado com capacidade de generalização maior, do tipo Deep Learning e tal, mas a gente já fez alguma coisa usando, por exemplo, a árvore de decisão, como eu vou falar daqui a pouco, né? Os dados que a gente está considerando, essa semana epidemiológica, que foi em que o dado foi coletado, a região, quer dizer, a região de Niterói, para você poder fazer... Então, Niterói foi dividida, se não me engano, em 5 regiões, então você tem dados do esgoto nessas 5, e tem a carga, então, RNA por litro, né, a carga viral, a vazão litro por hora, né, daquele depósito, a população e o que o alvo, que é o número de casos detectados de infecção, né? E aí o que ela fez nessa primeira experiência, ela desenvolveu 2 modelos de árvore de decisão com variações nas características lá de hiperparâmetros. E aqui a gente vê uma coisa bem interessante, quer dizer, ela escreveu um primeiro artigo sobre isso, eu peguei esses 2 gráficos que eu achei interessantes. Olha só, à direita, ela tem a informação da carga viral por semana, e do lado esquerdo, os casos detectados também por semana. E o que você vai ver é que aqui no dia 23, na semana 23, a carga viral está bastante intensa, né? E o que acontece? 2 semanas depois, 25, você encontra a maioria a taxa mais alta, o número mais alto de casos detectados na mesma região. Então, isso aqui é um indício dessa correlação estabelecida entre o que você está observando e inferindo na carga viral, nos esgotos, e o que está acontecendo, de fato, na população, percebido pelos métodos tradicionais de teste, né? Ela criou mais de uma árvore de decisão, essa é uma delas. Como vocês sabem, né, a árvore de decisão é interessante porque ela explica bem em que você está. Você vê que é uma árvore, nesse caso, bem balanceada, bem desbalanceada, né? Isso aqui aconteceu principalmente porque ela estava tinha
Era esse exercício com 83 instâncias, né? Depois ela conseguiu 20 instâncias a mais. Tem uma outra árvore, mas acho que eu não cheguei a colocar aqui, onde ela baixa essa altura para, se eu não me engano, 4 ou 5 a altura da árvore, né? Aqui em cima não está dando para ver, mas aqui no nível mais 5 aparece a vazão, depois a carga viral. Então, esses são os pontos mais relevantes que ela encontrou, quer dizer, a vazão e a carga viral, e a quantidade de carga viral determinada, né? E aqui, assim, ela plotou, a Carmen plotou uns gráficos por região, tá vendo? Então, aqui eles chamam lá a região das praias, região do leste de Niterói. E aí, em verde, você vê a quantidade que de fato foi detectada e a previsão no modelo dela, né? Então, tem uma variação aqui ainda de erro, né, a ser trabalhada, mas está se chegando aqui, por exemplo, teve um erro maior, né? Então, a gente está tentando melhorar esse trabalho. Mas, então, esse é um primeiro resultado, assim, né, do mestrado dela. Aqui a gente tem o problema essencial do aprendizado com poucos dados, né? E isso vai ser constante nesse problema. Para isso, a gente tem em outras áreas usado estratégias, por exemplo, métricas, né, de projeção no espaço métrico para lidar com essa questão de poucos dados. A projeção no espaço métrico vai permitir, por exemplo, você gerar um espaço em que mesmo objetos de classe não vistas possam ser posicionados no espaço de tal forma que eles sejam distantes das outras classes e as instâncias da mesma classe fiquem próximas. Nós usamos isso para um outro problema na área de biodiversidade, onde a gente tinha um aprendizado por imagem com poucas imagens, né, das espécies, e funcionou bem. Então, são duas linhas de trabalho que a gente está querendo investigar aqui. Uma é essa, a tentar encontrar, adicionar aqui a projeção em espaços métricos, e a outra é a gente tentar incluir algum conhecimento do domínio, como tem sido feito nesse Physics, adoção de critérios físicos na função de custo, para também ensinar o modelo, não só com os dados, mas também com algum conhecimento que seja estabelecido, né? Então, esse foi o primeiro trabalho. E a gente, na verdade, temporalmente foi o segundo. O primeiro trabalho que a gente fez nessa área de Covid foi esse aqui, que a ideia era a gente tentar projetar a necessidade de hospitalização a partir isso foi feito em abril, a gente escreveu esse artigo em abril. Então, os dados que nós tínhamos eram dados muito recentes do Brasil, né? Então, a gente queria saber quanto que seria necessário de leito de internação por estado, segundo 3 diferentes estratégias de relaxamento social, que era uma questão discutida naquela época, né? Como é que você abriria, né, a questão do confinamento, né? E, bom, a gente obteve... Aí, o que a gente fez? A gente pegou, naquela época, dados de 3 países, né, através do Johns Hopkins, que já tinham tido a epidemia há mais tempo, né? Então, a gente pegou dados da Alemanha, da Coreia do Sul e da Itália, né? Não só eles já tinham passado por um momento mais intenso da epidemia, como também eles tinham tido estratégias bem diferentes para lidar com a própria epidemia, né? E aí, com esses dados, a gente fitou 3 curvas, né? Então, a gente usou um aprendizado polinomial para fitar essas 3 curvas, a curva de progressão no tempo da Itália, aqui em vermelhinho, em rosa, da Alemanha em verde, e a mais restrita do ponto de vista social, que foi da Coreia do Sul, com uma manutenção bastante controlada, né? E aqui a epidemia também controlada naquele período em que a gente estudou. A ideia aqui é a gente usar as curvas aprendidas nesses 3 países para projetar como, dado um estado, e aí a gente projetou o estado nessa equação simples matemática aqui, né? Com o número de casos confirmados por dia, taxa de infectados,
sobre o total de população, quer dizer, quantos daqueles da população que se tornavam infectados e que eram em casos graves, e retirando a taxa de mortalidade. Então, a gente fazia um cálculo aqui bem simples para conseguir pontuar, a partir de um dado conhecido da situação de infectados, projetar isso para frente até 30 dias e aplicar nesse ponto da projeção final os 3 vetores, né? E aí, isso aqui eu já falei, e aí o que a gente queria chegar era isso aqui. Essa linha horizontal aqui, ela trata do número de leitos disponíveis por estado, como você obtém no DataSUS, né? É claro que isso aqui não inclui o número de leitos em campanha, esses números de leitos adicionais que foram introduzidos, né? Então, aqui você vê a curva com o desvio padrão dela, né? E o que é interessante é que, naquela época, a gente previa, né, que se pegássemos, por exemplo, o modelo da Alemanha ou o modelo da Itália, em todos eles, em 30 dias, a gente teria uma sobrecarga no sistema de saúde, né? Fizemos isso para todos os estados, né? Acabou que não foi exatamente isso que aconteceu, né? O Brasil ficou em uma taxa alta por muito mais tempo, e aqui a gente vê, onde tem um tracinho, significa que não haveria para aquele estado uma sobrecarga além do número de leitos disponíveis naquele estado, né? Segundo aquele modelo de propagação. Então, foi uma estratégia mais de machine learning, né? de aprender aquelas curvas de avanço da epidemia e tentar projetar como seria nosso comportamento aqui. A gente publicou isso naquele Media Archive, né? Mas já submeteu uma versão mais completa que está em revisão para sair. Esse trabalho foi feito por outros alunos, né? Pelo Matheus, o Rafael, a Raquel e o Adolfo. Bom, esses 2 exemplos. Eu queria trazer para vocês também uma outra coisa que eu acho interessante, que é o sistema DIPSI que a gente vem desenvolvendo, né? O DIPSI é um sistema web, né, distribuído para gerenciar o ciclo de vida de modelos de aprendizado e de dados de aprendizado, com várias funções de AutoML embutidas. E aqui a ideia principal, quando a gente concebeu, não é só o suporte em si dessas funcionalidades que outros sistemas têm, por exemplo, o Sage da AWS faz isso, tem o Clipper, tem o Rafik, mas o nosso aqui, a ideia é oferecer isso para a comunidade. Então, eu pensei, será que a comunidade não quer, Covid-19, não quer compartilhar um ambiente para compartilhar os modelos e os dados usados em treinamento, de modo que as características particulares do uso desses modelos possam ser realçadas? Nós estamos trabalhando na detecção, na seleção automática de modelos para a predição, principalmente, por enquanto, de fenômenos espaço-temporais, com modelos de convolucionais LSTM, mas a gente pode fazer outras coisas para modelos multivariados e tal. Então, aqui esse trabalho já tem uma primeira versão, está em produção disponível, mas assim, ainda não foi usado na área de saúde, eu achei que isso pode ser interessante. A gente colabora também com o PCDAS. O PCDAS é um grupo da Fiocruz do ICICT, né? São colegas de vocês, do pessoal do Fiocruz da Bahia, onde também lá a gente criou um centro de informações sobre o Covid, principalmente ligada ao número de ocorrências, né, por município, né, por estado, perdão. Como também tem, obviamente. E, assim, por último, eu quis chamar a atenção para esses aspectos que eu andei encontrando aí, né? Esse grupo RDA, Research Data Alliance, é um grupo ligado a Open Data, né? Então, eles são um consórcio para desenvolvimento dos princípios de dados abertos, FAIR, e eles lançaram esse documento especificamente tratando de aspectos éticos e legais para Covid-19, né? Quer dizer, no desenvolvimento da pesquisa, consumo de dados, armazenamento de dados em Covid-19. E, assim, em outro sentido, esse outro artigo aqui, que saiu recentemente, ele trata do protocolo médico, né? Agora, olhando de uma maneira mais ampla,
quando ele é interferido por mecanismos de inteligência artificial. Então, ele trata aqui da extensão de protocolos que já existem, esse SPIRIT aí é o Standard Protocol Items, né? Recommendations for Interventions, Trials and Artificial Intelligence. Agora eles adicionaram esse AI aqui no final. Então, é um protocolo médico tentando colocar normas e procedimentos para que as intervenções de IA também tenham as garantias, né, de qualidade dos experimentos médicos em geral. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Não sei como é que eu estou no meu tempo aí, mas... Foi ótimo, professor. 20 minutos. Que bom. Tá bom. Impreterível. Ok. Deixa eu fechar aqui, né, o meu... Peraí, gente, que eu tenho... Só um instantinho aqui. Ótimo. Então, essa foi a apresentação do professor Fábio Porto, da LNCC. A gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas no final de todas as apresentações. Acho que assim a gente consegue dinamizar melhor o tempo. E o próximo a falar vai ser o professor... Agora eu acabei fechando aqui. Anderson. Mas o próximo, o professor Anderson Rocha. Professor, fique à vontade para compartilhar sua tela. Tá, joia. Confirmem, por favor, se vocês conseguem ver a tela normalmente. Conseguimos ver, sim. Muito bem. Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu vou falar um pouco com vocês aqui hoje sobre um esforço que nós temos feito aqui no Instituto de Computação, no nosso grupo de inteligência artificial, em parceria com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, em busca de tentar ajudar de alguma forma no contexto dessa pandemia da Covid-19, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre inteligência artificial no combate à pandemia, numa contribuição, um epsilonzinho diante dos grandes desafios que nós temos nesse contexto. Só para falar rapidamente, eu sou professor do Instituto de Computação da Unicamp, trabalho como professor aqui há mais de 11 anos, e a minha especialidade é inteligência artificial e dados complexos, áreas que eu trabalho há mais de 18 anos. Eu trabalho junto com o laboratório Inferência em Dados Complexos, RECOD. Esse laboratório conta hoje com 60 alunos de mestrado, doutorado, graduação, professores, tá? E aí, nos últimos anos, eu tenho feito várias visitas técnicas em algumas universidades, e aí tentando firmar parcerias para fazer pesquisas como essa aqui dar algum resultado, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui é um esforço específico no caso da Covid-19. Uma pequena agenda do que nós vamos ver, como que nós começamos essa pesquisa. Essa pesquisa em particular, ela é na área de inteligência artificial e metabolômica, que é uma área bem nova, complementar, né, a outras ciências ômicas, como a proteômica, a genômica, etc. Mostrar um pouco do que nos desafia nesse tipo de problema e para onde nós queremos ir, tá? Então, eu gosto sempre de começar trazendo a definição de inteligência artificial, porque às vezes as pessoas esquecem. Então, é a capacidade de um sistema para interpretar corretamente dados externos. Então, a gente tem que coletar esses dados de alguma forma, né? Aprender a partir desses dados e utilizar esses aprendizados para atingir objetivos e tarefas específicas através de uma adaptação flexível. Então, muita gente, às vezes, esquece de todo esse contexto e foca apenas em uma determinada parte dessa definição. No nosso grupo aqui, a gente tenta trabalhar na definição como um todo, ou seja, nós buscamos, ao tentar resolver um problema, a gente vai desde a coleta dos dados, passando pelo entendimento desses dados. Então, praticamente todos os problemas que nós tentamos
trabalhar no laboratório, ele envolve especialistas de outras áreas. E aí, na interpretação desses dados, o que esses dados estão dizendo, a gente procura desenvolver esses algoritmos que têm que ser algoritmos interpretáveis, ou seja, ao prover uma resposta, um especialista tem que entender aquela resposta. E esses algoritmos têm que ser adaptáveis, ou seja, ao longo do tempo, à medida que os dados vão sendo atualizados, esses algoritmos precisam poder ser atualizados. Então, a gente tenta trabalhar no escopo completo da definição de inteligência artificial. Tá? E eu também sempre gosto de trazer essa questão, porque às vezes nós temos na mídia, principalmente, a questão de inteligência artificial, aprendizado de máquina, deep learning, etc., que vai resolver todos os nossos problemas. Eu sempre gosto de mostrar isso em perspectiva. Gosto de mostrar que a IA ela deve ser utilizada como um grupo de soluções adicionais, complementares, tá? Mas é um hype, é um termo em hype hoje em dia, não devemos esperar que ela resolva todos os problemas. Então, se você vê uma notícia do tipo, se você vira uma notícia do tipo, a minha inteligência artificial ela resolve o problema para isso, isso e aquilo, desconfie. Tá? Então, eu sempre tento passar essa mensagem de que nós estamos trabalhando numa área que é uma área que tem muita responsabilidade hoje em dia, porque você trabalha com dados, muitas vezes são dados relacionados a vidas humanas, seja na área de saúde, seja, por exemplo, na área de análise de crédito, na decisão se você vai mandar ou não alguém para a liberdade condicional, você está lidando com vidas humanas. Né? Então, é muito importante a gente ter em mente que vão ser tratados com carinho, com respeito adequado. Muitas vezes eles vão ser enviesados, você precisa identificar esses vieses. E você precisa ter sempre especialistas junto com você para não tomar decisões simplesmente só baseado nos dados, encontrando correlações espúrias que você não sabe que são espúrias e leva a decisões erradas. Então, é sempre bom ter em mente essa questão do hype também associado e da necessidade de trabalhar esses dados com seriedade. Especificamente, no nosso grupo, em relação à pandemia, a gente tomou uma decisão lá atrás, ainda no começo do ano, de tentar ajudar na área que nós tínhamos maior expertise. Né? A gente já tem uma certa experiência com algumas doenças anteriores, então a gente buscou tentar desenvolver uma tecnologia, um conjunto de algoritmos para identificação da presença do vírus. Então, seria um novo teste para a presença de Covid-19. Tá? Então, a área que nós trabalhamos, ela é a junção entre metabolômica e aprendizado de máquina, e eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente fez isso. Então, só para colocar em contexto, sistemas biológicos, de forma geral, deixa eu só tentar mudar uma coisinha aqui. Opa. Só meu mouse sumiu aqui, só um minutinho. Ok. Sistemas biológicos, de forma geral, células, tecidos, órgãos, eles produzem, transformam e consomem pequenas moléculas o tempo todo. Tá? Isso é um fato do nosso corpo humano. Então, esse processo de produção, transformação e consumo de pequenas moléculas, ele acontece o tempo todo. E a metabolômica, ela vai tentar estudar isso. Então, que tipo de moléculas pequenas que eu estou dizendo aqui que o corpo consome, transforma e produz o tempo todo? Moléculas responsáveis, por exemplo, pelo crescimento celular, pela defesa do próprio organismo, para estímulos, por exemplo, a determinados remédios, drogas de recuperação, de luta contra alguma doença. Então, os estímulos a esse tipo de situação também é feito por pequenas moléculas. Tá? E o estudo disso tudo é condensado numa área chamada metabolômica. Essa área busca descobrir funções e respostas do organismo nesse processo todo, nesse processo de produção, transformação e consumo de pequenas moléculas. Quem estuda isso é uma área chamada metabolômica. Então, se a gente pensar no escopo das ciências ômicas, digamos assim, quando você analisa alguma propriedade diretamente no DNA, você está na área da genômica. Tá? Se você analisa alguma coisa que tem ligação entre a transformação do que está na informação do DNA para o RNA, então você vai na transcriptômica. Então, você tem já um nível depois do DNA. Tá?
Se você olha as proteínas diretamente, é uma área chamada como proteômica. Então, basicamente, essa área de proteômica, ela olha como é o processo de tradução das informações do RNA, né, do mRNA, para proteínas. E se você está no genoma, você está com informações que são genotípicas, né, de pai para filho, por exemplo. Mas existem aquelas informações que são ligadas ao ambiente, ao fenótipo. Tá? Essas informações ligadas ao fenótipo são estudadas pela metabolômica. Tá? Então, essas informações elas podem ser endógenas ou exógenas. As endógenas são aquelas responsáveis pela produção do organismo, como vitaminas, ácido graxo, açúcares. E as exógenas é como que o organismo responde a drogas, agentes do ambiente, intoxicantes. Então, no nosso contexto aqui, como o vírus da Covid-19, SARS-CoV-2, é um agente exógeno e ele vai levar a alterações naquelas pequenas moléculas que eu apontei aqui agora há pouco, nessas pequenas moléculas que o corpo produz, transforma e consome o tempo todo. Então, nós estamos numa área de metabolômica. Nós queremos saber como que o vírus afeta o fenótipo do indivíduo. Tá? O grande desafio dessa área de metabolômica é que nós temos mais ou menos 20 mil metabólitos. Então, como que a gente pode identificar aqueles que são de interesse em uma determinada análise? É um problema muito difícil, principalmente porque não é simplesmente olhar o metabólito isoladamente. Você precisa olhar o metabólito no contexto, como ele interage com outros. Tá? E, por exemplo, 2 ou 3 interagem com outros grupos de 2 ou 3. Nesse processo todo, se você não envolve, por exemplo, a inteligência artificial, ele é feito de uma maneira ainda bem dificultosa. Ele é feito a partir de profiles, que é a comparação daquilo que você sabe exatamente o que está procurando. O problema, no caso da Covid-19, é que nós não sabemos exatamente quais os elementos de um paciente são alterados com a doença. Então, seria muito mais difícil do que procurar uma agulha no palheiro. Foi aí que a gente pensou, bom, isso tem um casamento muito bonito possível com a inteligência artificial. E nesse contexto todo existem inúmeras aplicações, né, da metabolômica, por exemplo, da descoberta de drogas, né, novos medicamentos, diagnóstico de doenças, e a gente focou então no diagnóstico de doenças. Esse trabalho foi feito basicamente conduzido por 4 pessoas. O meu colega Luiz Navarro e eu cuidamos da parte de inteligência artificial e o professor Rodrigo Catarino, líder da parte de metabolômica, e a aluna de doutorado dele, Jeane Della Fiore, cuidaram da parte de metabolômica. Então, é uma união entre pesquisa do laboratório de IA com o de biomarcadores da Unicamp. E como eu disse antes, nós já tivemos experiência nessa linha, nós trabalhamos com isso mais ou menos há 4 anos, e aí a gente já tinha feito um novo teste para o Zika, em 2018, e a gente tinha visto que determinados vírus, de fato, eles alteram propriedades no sangue que podem ser passíveis de detecção. Tá? Então, algumas moléculas podem ser passíveis de serem detectadas e a gente conseguiria mensurar quais que aumentam, quais que diminuem no organismo. E a gente fez recentemente estudos para quais são as moléculas alteradas em fatores de obesidade, em pessoas com diabetes, então também já tínhamos indícios de que poderíamos partir nesse sentido. E uma outra doença que nós tínhamos trabalhado anteriormente era a doença chamada paracoco, que é uma doença fúngica. Então, quando apareceu a Covid-19, a gente falou, olha, a gente precisa, de alguma maneira, contribuir de alguma forma. E aí a gente começou a investigar, a gente fechou as parcerias necessárias para a coleta de dados de vários pacientes. Ao final, nós coletamos cerca de 900 a 1.000 pacientes no Brasil todo, estado de São Paulo, capital e interior, estado do Amazonas também, Manaus. E para cada paciente a gente coleta o plasma. Né? Então, como que é o processo que a gente trabalha aqui? A gente pega o paciente, isso nos hospitais parceiros, os parceiros fazem a coleta do fluido corporal, que no caso é o plasma sanguíneo. Esse plasma passa pelo espectrômetro de massa, que é esse indivíduo capaz de identificar quais são, no total, as moléculas que aparecem no sangue desse indivíduo. Então, são aquelas 20 mil possíveis metabólitos que eu mencionei agora há pouco. E aí, o problema é que todo paciente que chegar, seja ele um paciente com Covid-19 ou sem Covid-19, ele vai levar essa lista imensa de possíveis metabólitos, né? E aí a pergunta que fica é quais são aqueles que são necessariamente relacionados à presença da Covid-19? Ou seja, como você pode desenvolver um novo teste para a presença da Covid-19 em um paciente?
Então, esse é o processo que a gente propôs de inteligência artificial. A gente consegue, é um processo iterativo, tá? Então, chega um conjunto de pacientes, a gente analisa, identifica alguns possíveis marcadores. Esses marcadores eles têm que ir para a parte de metabolômica fazer a validação. Isso é muito importante, porque a gente descobriu, por exemplo, que várias vezes a separação entre paciente normal e com COVID era devida a um marcador que não deveria estar ali. Por exemplo, os pacientes são internados e esses pacientes internados, eles têm algum tratamento médico. Assim que eles são internados, eles começam a receber medicamento. E esses medicamentos são antivirais, antibacterianos, antibióticos. E, naturalmente, uma técnica de inteligência artificial que vai olhar o que separa os dois grupos, se o grupo que foi internado tomou antibiótico, a técnica de IA vai enxergar isso e vai apontar, olha, aqui tem um marcador, por exemplo, dessa e desse antibiótico. E aí você vai ter uma separação entre as duas classes que vai ser ótima, mas que na prática não diz nada. Você não quer separar quem tomou antibiótico, você quer separar quem tem COVID de quem não tem COVID. Então, nesse processo iterativo, os algoritmos de inteligência artificial eles vão identificando quais são os marcadores que permitem a separação entre as duas classes e a gente vai validando com o pessoal da metabolômica que tipo de marcadores são aqueles em sentido biológico. Então, assim que a gente descobre que um marcador ele é, por exemplo, um antibacteriano, a gente já diz para o algoritmo, aprenda que isso aqui é um antibacteriano. Então, na próxima iteração, o algoritmo já não deve marcar aquele antibacteriano como um elemento que separa a COVID de não COVID. E esse processo iterativo ao todo, no final, a gente identifica, no caso da COVID-19, a gente identificou cerca de 30 biomarcadores. Esses biomarcadores agora são realmente elementos associados à presença do vírus no sangue, tá? Então, elementos que ou aumentam em quantidade no sangue ou diminuem a sua presença no sangue quando o vírus está presente, tá? A partir desse refinamento todo, nós temos esses chamados biomarcadores, e com esses biomarcadores a gente consegue dizer se a COVID-19 está presente ou não. E, além disso, nós também podemos refinar esse processo para apontar um potencial de gravidade do paciente. Esse processo todo, então, já foi treinado com esses quase 1.000 pacientes que eu mencionei. Para cada paciente temos 10 amostragens. E essa técnica já foi patenteada e está sendo licenciada esse mês para o Laboratório Nacional, que vai fazer testes com diversos pacientes para validar a técnica, licenciado de forma gratuita para uso nesses laboratórios nacionais, laboratório LACEN. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o que o algoritmo acha de forma geral? Então, ele identificou esse tipo de processo aqui, ele olha justamente quais são aqueles elementos que estão ligados a uma resposta imune do organismo. Então, a gente identificou alguns lysos-PCs, que são alguns tipos de metabólitos, alguns ácidos graxos que têm a sua presença alterada com o vírus. E vemos que com o vírus esses lyso-PCs eles diminuem. E aí eles estão também associados com a presença de sepse e a ARDS, doenças respiratórias, né? Então o algoritmo está certo, ele foi validado biologicamente, né? Aqui tem a lista completa dos marcadores encontrados, então alguns ácidos graxos, alguns desses ligados a sepsis, está nessa listagem aqui. Então, para a direita, aqueles que têm a presença do vírus são os chamados positivos e para a esquerda aqueles que têm ligados a quando o vírus não está presente, tá? E aí vocês podem ver aqui nós temos uma visualização dessas duas classes usando esses marcadores. Então a gente vê que a classe vermelha já se separa da classe azul, né? Justamente nessa questão da presença ou não do vírus no organismo. E aí, nesse contexto todo, o que nos desafia, né? Normalmente, o problema é que o vírus é mutável, ele muda muito, os processos de coletas mudam muito. Temos a questão do ruído do dispositivo de aquisição, do espectrômetro de massa, temos que estar sempre olhando isso. Então, as condições aqui são de aprendizado contínuo e condições dinâmicas. Isso é pesquisa de ponta, inteligência artificial, tentar lidar com isso. Nós temos a questão dos vieses, cada região coleta dados de um jeito, a gente tem que ter conhecimento em relação a isso, os processos de anotação em relação aos pacientes. Então, alguns pacientes, em alguns lugares, nós tivemos a confirmação do padrão ouro para saber, de fato, se ele tinha ou não
COVID com RT-PCR, que é o chamado padrão ouro hoje. Temos que prover uma solução que é explicável, ou seja, quando o algoritmo tomar uma decisão, o paciente tem ou não tem COVID-19, nós temos que ter uma solução explicável, ou seja, tínhamos que apontar os biomarcadores, não tem outro jeito, e tem que ter biomarcadores que têm significado biológico. Muitas vezes as condições são de cenário aberto, a gente não conhece muito o que vai acontecer no dia a dia, né? Então, são algoritmos que precisam ser atualizados o tempo todo. Temos a questão aqui do Big Data versus Small Data. A gente está trabalhando com vetores de características, digamos assim, que são de 15, 20 mil números, às vezes, que são aqueles metabólitos, mas nós não temos milhões de pacientes para analisar, nós temos algumas centenas, então temos que trabalhar nesse contexto. Sensores são heterogêneos algumas vezes, né? Precisamos olhar a quantidade dos dados, a qualidade dos dados, a instabilidade dos sensores, então tudo isso é o que nos desafia normalmente. Tá? Para onde que a gente quer ir, então? Como eu mencionei antes, a gente quer ir para algoritmos que provejam, então, essas soluções que sejam explicáveis, que tomem decisões de forma justa, que possa nos permitir, de fato, tomar alguma atitude, agir por antecipação, ser capaz de lidar com esses vieses, principalmente algoritmos que sejam explicáveis. Não basta tomar uma decisão, sim ou não. Tem que ter um algoritmo que seja explicável, por que uma decisão foi tomada, como foi tomada, casada com a opinião de especialistas. É assim que a gente entende que talvez a gente consiga dar um passo adiante. Tá? O teste que foi possível ser desenvolvido no momento, como eu disse, está sendo licenciado. Nós estamos criando agora uma plataforma Software as a Service, em que as pessoas dos diferentes laboratórios vão poder coletar os dados e enviar para esse sistema, e ele vai fazer uma testagem. Precisamos validar, né, em campo, né? Por enquanto nós tivemos a coleta de quase 1.000 pacientes, mas é muito diferente do teste em campo, então adaptações podem ser necessárias. E a gente continua nessa busca de tentar abrir essa caixa de Pandora, que são os algoritmos de inteligência artificial, buscando então algoritmos que sejam auditáveis, inteligíveis, justos, éticos em suas decisões, né? Então, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês terem uma ideia do nosso trabalho aqui. Bati cravado aqui em 20 minutos, mas eu marquei, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, ao final a gente pode conversar um pouco. Obrigado. Foi ótimo, professor Anderson, e foi bastante exato também no tempo. Nossa, meu trabalho de moderador está sendo facilitado. Obrigado, professor, pela fala. A gente vai fazer uma rápida modificação, porque o professor Marcos está em trânsito. E eu conversei com o professor Eric aqui, ele topou que o professor Marcos fizesse uma apresentação um pouco mais rápida e antes dele. Então, professor Marcos, eu vou compartilhar minha tela aqui, e aí quando tu precisar que eu passe o slide, é só dar um toque que eu vou alterando, beleza? Tá, primeiro deixa eu só ter certeza que todo mundo me escuta. Tá, a gente está te escutando bem Tá aqui. bem? Tá, melhor assim, né? Tá, rapidinho então, pessoal, primeiro muito obrigado a Fábio, Anderson e Eric pelo aceitar o nosso convite, né, meio de PR, a convite da Fiocruz para a gente organizar esse painel. Então, queria agradecer. Segundo, eu queria pedir desculpas a todo mundo, eu precisei fazer uma viagem em cima da hora, de motivo familiar, mas nada relacionado à Covid, infelizmente. E essa viagem se resolveu no fim de semana, então não tinha como reorganizar o painel, né? Já tínhamos combinado e acertado tudo. Então eu fiz uma apresentação extremamente curta, 4 slides, exatamente porque estaria em trânsito no aeroporto, sem muita certeza sobre conexão, etc. Né? Então isso aí, tá? A ideia básica são algumas iniciativas que a gente tem feito dentro da Rede Covida, essa parceria entre a Fiocruz, o SIDAX e a UFBA, né, nesse contexto de Covid-19, e especificamente aqui são iniciativas que envolvem inteligência artificial. A Rede Covida tem feito vários trabalhos, né, já desde março, no contexto geral da pandemia, então não vou entrar em detalhes aqui porque são várias frentes, né, um grupo grande, são 150, 160 pessoas envolvidas na rede, fazendo diversos tipos de trabalho. Tá? Eu trouxe aqui algumas iniciativas que a gente tem feito aplicando inteligência artificial. Pode avançar aí, Pierre, por favor. Então, aqui basicamente são esses 4 pontos que eu queria destacar. Tá? Pode avançar, Pierre, por favor.
Esse primeiro trabalho foi um trabalho que a gente fez com o professor Anderson Ara e os alunos dele do Departamento de Estatística da UFBA. Uma das nossas iniciativas de aplicação de métodos de inteligência artificial especificamente para dados de Covid, né? E foi submetido agora para o Journal Information, está na fase final aí para publicação. E basicamente a ideia foi desenvolver ou adaptar redes neurais, trabalhando também com máquinas de vetores, né, modelos SVM, para fazer detecção e classificação de pacientes com Covid-19. Então a gente usou aí um conjunto de imagens, não só de Covid, mas de outras doenças, né, para calibrar os modelos. E vemos que a gente está chamando aí de explica modelos SVM no próximo mês, talvez 2 meses em diante aí. O próximo slide, Pierre, por favor. Dentro da rede Covid, a rede Covid vivendo modo de inteligência artificial aí da pandemia. Então aqui é um trabalho, né, de revisão que a gente fez somente de artigos de trabalhos que usaram de forma prática, né, modelos de inteligência artificial. Então, o que eu chamo de forma prática são trabalhos que efetivamente avaliaram, né, executaram os modelos e avaliaram o desempenho em cima de datasets reais ou datasets sintéticos. A gente trouxe aí alguns slides aí para mostrar, alguns gráficos para mostrar quais modelos são mais usados ou têm sido mais usados, né, dentro de cada categoria de aplicação. Então, tem muitos trabalhos na área de processamento de imagens, acho que talvez seja a categoria onde a gente encontra mais trabalhos, né, para IA, mas também tem muita aplicação de modelos de IA para com modelos preditivos, né, para desfecho de Covid-19 e desfechos de outras doenças associadas à Covid-19, né. Então, essa tabelinha que está em cima à direita aí são as principais categorias que a gente identificou nessa revisão, e esse e-book ele deve está em produção, né, deve ser finalizado nos próximos meses também, tá. Próximo slide, Pierre. Aqui a gente tem feito um trabalho junto com a Fiocruz Brasília e Fiocruz Bahia, né, Vinícius e Barral, no sentido de desenvolver modelos de prognóstico para a Covid, né? Então a ideia básica é trabalhar com dados de prontuários eletrônicos e desenvolver uma série de modelos que consigam primeiro estratificar os pacientes, né, que têm uma maior propensão para desenvolver um desfecho mais grave, e daqueles pacientes que possivelmente tenham um desfecho mais ameno, né, ou que eventualmente não apresentem nem sintomas, tá? Então a gente tem feito um trabalho, esse é um projeto que começou já tem mais ou menos uns 2 meses, a gente tem desenvolvido os modelos, está na fase ainda de teste dos modelos, né, e calibração dos modelos, na fase de agregação de dados, para poder alimentar esses modelos. Então também a gente espera que num horizonte aí de mais ou menos 4 a 6 meses a gente já consiga ter alguns resultados práticos, né, desse trabalho especificamente, tá? E o último slide, só para chamar a atenção da iniciativa, pode avançar, Pierre. Esse é um projeto que a gente aprovou recentemente numa chamada da Google, né, especificamente para aplicação de IA em Covid-19. Então, também é um projeto dentro do contexto da rede Covida, e que a ideia básica é a gente desenvolver esses 3 eixos, tá? Uma plataforma de dados, então trabalhar com a ideia de integrar e construir um repositório agregado de vários bancos de dados relacionados à Covid, relacionados diretamente e indiretamente à Covid, né? Então hoje a gente tem cerca de 55 bases de dados, nem todas elas vão fazer parte dessa plataforma de dados, mas a gente tem já feito uma discussão e um recorte aí para tentar aproveitar
uma boa parte desses dados, tá? E aí, em cima disso, a gente está desenvolvendo, está discutindo modelos mistos, né, de inteligência artificial. Então, a ideia aqui é que a gente trabalhe com modelos computacionais, modelos estatísticos, econométricos, enfim, né, defina uma série de modelos para análise de um conjunto de cenários que a gente está considerando relativamente complexos, tá? O primeiro cenário é exatamente tentar entender como que a pandemia afeta, né, os municípios, considerando características específicas desses municípios, né? Então, o porte, o índice de desenvolvimento humano, características populacionais, vários outros fatores, né? E a ideia é que a gente consiga ter um modelo que nos dê uma certa um certo suporte aí para poder, por exemplo, prever uma segunda onda de contaminação, né, ou como que a pandemia poderia afetar esses municípios, né, num novo contexto aí, né, de uma nova onda de contaminação, tá? E talvez uma das principais contribuições desse projeto aí seja exatamente a plataforma de bibliometria. Dentro da Rede Covida tem um grupo grande de pessoas trabalhando com síntese de evidências, né? Então a coleta aí da literatura crescente, né, exponencial, eu diria assim, de Covid-19. E eles têm feito um trabalho muito criterioso de coletar esses artigos, né? Catalogar esses artigos, e a nossa ideia aqui é dar um suporte para esse grupo para conseguir traduzir esse trabalho deles dentro de uma plataforma de bibliometria, né, que seja acessível e que permita extração de conhecimento a partir dos metadados, a partir da produção literária e científica relacionada à Covid. Então, esse projeto vai começar agora em dezembro, né? Vai ser executado por um ano aí, e a gente espera contribuir nessas 3 linhas, ok? Pode ir para o próximo, Pierre, acho que já é o último slide, né? A gente não tem mais nada. Basicamente são essas 4 iniciativas, tá, que eu queria chamar a atenção, então eu fiz algo bastante curto mesmo, e queria de novo agradecer aí a presença de todo mundo e pedir desculpas pelo imprevisto. Eu não vou conseguir ficar para o debate, tá, Pierre? Mas eu acho que as questões que eu passei, né, antes e as que eu te passei hoje pela manhã, acho que podem ser usadas aí para fazer um debate aí com Eric, Sim. Fábio e Anderson. E é isso, tá, pessoal? Muito obrigado e até Professor, a eu que próxima. agradeço. As perguntas eu acho que vão enriquecer muito o debate também. E obrigado pela apresentação. Ok. Então, vamos lá. Professor Eric, o senhor está pronto? Sim, estou pronto. Já vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Só um instantinho. Está mostrando aqui. Confirma aí, fazendo favor, se ela está aparecendo. Estou conseguindo ver e ouvir bem. Beleza, então. Bom, boa tarde a todos, né? Como já foi falado, meu nome é Eric, sou professor aqui no Senai Cimatec, né? Trabalhando aí com os temas de inteligência artificial, modelagem computacional e supercomputação. Hoje coordeno, né, o nosso centro de referência em inteligência artificial, trabalhando em diversas áreas do conhecimento e, notadamente, né, bem recentemente também, nessa parte da pandemia, né, da Covid-19. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre... Só um instantinho. Isso. Sobre o uso, né, da inteligência artificial no combate ao Covid-19. Na verdade, eu vou fazer um pequeno apanhado aí de várias estratégias e problemas que podem ser resolvidos com a inteligência artificial, que a gente pode realmente aplicar. E falei também de um projeto que nós desenvolvemos recentemente e dos resultados desse projeto até então, e que está continuando sendo desenvolvido aqui pelo nosso centro aqui de referência, pelos pesquisadores aqui, coordenados por mim. Bom, só falar rapidamente, né, contextualizar, o Cimatec fica em Salvador, na Bahia. O Cimatec é um centro universitário que fica dentro da rede Senai, né? E, embora se conheça muito Senai no sentido de ser uma rede, né, um serviço de ensino e aprendizagem para a indústria, né? O Senai Cimatec, o próprio Senai, tem se modernizado cada vez mais para justamente atender às demandas da indústria brasileira. E o Senai Cimatec é um polo voltado para a ciência e desenvolvimento tecnológico e de inovação, desenvolvendo projetos com agências de fomentos tais como Embrapi, FINEP,
projetos também dos petroligás, fomento da ANP, ANEEL, também na área do setor elétrico, e assim por diante. Então, o Senai Cimatec, essa foto aérea aqui, né, possui 4 prédios, tem essa área aqui de 35 mil metros quadrados, com várias áreas de competência e também mais de 900 empregados. Só para dizer que a gente tem trabalhado em várias áreas, né, e também, nesse sentido aqui, na área de supercomputação e também de inteligência artificial. Também temos uma pós-graduação, né, que é nível CAPES 5, né, um programa de doutorado e mestrado aqui, e eu também oriento alunos de mestrado e doutorado aqui no Senai Cimatec. Hoje, o Senai Cimatec figura entre os top 3 aí dos supercomputadores da América Latina, né, sendo o primeiro, aí se eu não me engano, da Petrobras, né, Fábio? Agora, realmente, você me pegou. Eu achava que o primeiro era o LNCC, o Santos Dumont, mas agora você me deixou em dúvida. O segundo é da Petrobras, né, o Fênix, e o terceiro é do supercomputador do Senai Cimatec, né, um total aí de mais de 3 petaflops de poder de processamento, né, chegando já a quase 4 petaflops de poder de processamento. E ele tem o potencial de ser aplicado diretamente para problemas da indústria, né, então ele é voltado realmente para aplicações da indústria, assim como também os outros supercomputadores também que eu citei, mas esses aí figurando realmente nesses top 3 aí na América Latina. E todos aqui no Brasil, o que é uma coisa bacana, né? O nosso centro de supercomputação, ele iniciou em 2012 como, na verdade, um data center, que a partir de 2015 começou a receber investimentos justamente voltados para direcionamento de pesquisa e inovação na área de petróleo e gás, e que depois foi evoluindo aí com o supercomputador para processamento de grandes volumes de dados aí da Fiocruz, inclusive o Pierre, né, o Marcos também são usuários desse supercomputador. E isso foi evoluindo com o tempo. Hoje temos o nosso supercomputador mais atual, é o Ormon, de 1.8 petaflops, com 312 GPUs V100 da NVIDIA, e estamos investindo ainda mais justamente pela grande demanda que tem havido aí na área de supercomputação, e muitas vezes impulsionada aí pela inteligência artificial, devido a esse hype que vivemos, né, como o professor Anderson falou, e que precisamos saber exatamente o que podemos realmente resolver ou não com a inteligência artificial, né? Então, como nós estamos falando aqui sobre a Covid-19, né, não preciso explicar do que se trata, né? Esse vírus aí entrou aí no mundo, né, a partir do fim do ano de 2019, através da China, né, na província de Hubei, na cidade de Wuhan, e desde então tem se espalhado no mundo e causando essa pandemia que tem colocado todo mundo aí dentro de casa trabalhando, exigindo aí distanciamento social, medidas de contingenciamento dos governos e também das pessoas. E muitas pesquisas têm sido desenvolvidas visando realmente endereçar problemas que foram causados por essa pandemia, mas que nós entendemos também que podem ser depois aplicados em eventuais novas pandemias. Então, tudo isso que está sendo desenvolvido, talvez a maioria delas, talvez a gente não consiga aplicar de fato para resolver coisas para evitar, né, necessariamente a pandemia, mas para ajudar na contenção, ajudar na tomada de decisão, ajudar no diagnóstico e tudo mais. Mas todo esse conhecimento, com certeza, será muito útil para epidemias por vir, né? Que não vem nenhuma mais, evidentemente, mas a gente já pode ir se preparando, né, já ficando preparados para novas possíveis pandemias. Então, os desafios são inúmeros, né? Desafios tais como compreender o vírus, acelerar a pesquisa médica sobre medicamentos, tratamentos e vacinas, detecção e diagnóstico da doença, a diminuição da curva de casos confirmados e mortes, como a gente pode desenvolver soluções nesse sentido, também como a pandemia pode ter seu impacto reduzido sobre a economia e a sociedade, é um ponto extremamente relevante, né? Muito se discute sobre o que fazer, continuar minimizando a quantidade de casos confirmados e de óbitos, ao mesmo tempo que se mantém um olhar ainda sobre a economia e como tentar evitar que a economia seja mais ainda impactada por tudo isso, né? Prever também ou reduzir a propagação do vírus por meio de vigilância e rastreamento de contatos, algo até um pouco polêmico, né? Vimos, inclusive, agora notícias lá de Portugal e pessoas correndo atrás, inclusive, de comprar telefones mais antigos para não ter que ser monitorados pelo governo. Resposta, né, à crise da saúde através de informações personalizadas e também do aprendizado a partir dessas informações. Personalização de cuidados médicos e acompanhamento da saúde, monitoramento da recuperação e melhoria das ferramentas para aviso prévio das
possíveis novas ondas de contágio, que estamos já percebendo, inclusive em outros lugares do mundo. A nossa curva aqui está arrefecendo, né, mas já há indícios que pode já vir uma segunda onda aí sobre a primeira, em função aí do relaxamento das medidas de contingenciamento, em função também do comportamento da população que está ficando menos preocupada com o avanço da pandemia. Então, essas coisas podem realmente acontecer, é importante termos isso à disposição. Então, desafios nesse sentido, resolver desafios nesse sentido é de fundamental importância para a sociedade, para os governos. Também pesquisa sobre os novos achados, notícias, estudos e outros datasets relacionados ao combate à Covid. Nós vemos aqui muitas iniciativas, né, sendo feitas também nesse sentido. Também aspectos relacionados a vínculo do contágio da Covid com questões ambientais e também atmosféricas, e o próprio poder computacional exigido para processar tais grandes volumes de dados e tantas pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Então, uma das coisas que tem sido desenvolvidas hoje em dia, que a IA tem contribuído bastante, é no desenvolvimento de vacinas, né? Nós temos visto vários projetos aí no desenvolvimento de vacinas, e sabemos que IA, né, principalmente falando aqui da aprendizagem profunda, Deep Learning, tem sido usados para o desenvolvimento de novas vacinas, justamente porque é um problema complexo, como Anderson também disse, né, no caso lá, às vezes você precisa partir de perfis pré-estabelecidos, mas é uma coisa totalmente nova. Então, como é que você estabelece isso a priori em algoritmos tradicionais? Então, usar IA, usar aprendizagem de máquina profunda, combinado com aprendizagem por reforço. Então, você tem inclusive aqui o projeto lá do AlphaFold, do DeepMind, e é disponibilizado gratuitamente para contribuir para esse tipo de desenvolvimento de solução, certo? Com um dataset, inclusive, público disponibilizado aí do GSIDE, que é o Global Initiative on Sharing All Influenza Data. É claro que relativo a vírus previamente já experimentados, né, já vistos pela humanidade, mas que podem, porventura, ser úteis também para encontrar vacinas para a Covid-19. E também, né, a IA, inclusive, para a detecção e diagnóstico da Covid-19. A gente sabe, como já foi dito, né, que o RT-PCR é o padrão ouro para o diagnóstico da Covid, mas muitas vezes esse padrão ouro, né, esse exame, ele é relativamente caro, não é tão disponível, ele leva um tempo para você ter o resultado final dele. Então, outras soluções têm sido buscadas, como testes imunológicos, sorológicos, mas também o uso de imagens de tomografia e também de raio-x, o uso também de exames clínicos, metabolômica, como o Anderson também falou, tem sido usados, capnografia também tem sido usados de forma acessória para agilizar a triagem e dar o suporte ao diagnóstico da Covid-19, devido às características lesões que ela causa, né, no pulmão, no tórax, e outras partes do corpo, eventualmente, e que podem ser utilizadas para combater, de fato, ali, esse aspecto da Covid, que é devido a essa grande quantidade de pacientes que precisam ser atendidos e triados, e não há recursos suficientes para isso. Então, as equipes médicas estão sempre no limite, então ter ferramentas para agilizar esse processo é de fundamental importância para a sociedade, para a área de saúde e também para a população. Então, a IA também pode contribuir para isso. Outro aspecto também que a IA pode contribuir bastante é na predição do comportamento da pandemia e como ela se comporta na medida em que determinadas medidas de contingenciamento são estabelecidas e escolhidas em cada região, em cada país, ou em cada estado, ou até mesmo a nível de município. Contudo, isso é um aspecto muito complexo, um fenômeno nunca antes visto. Então, modelar isso, ser capaz de criar modelos nesse sentido é algo realmente muito complexo, e a IA também pode ser útil nesse sentido, principalmente quando a gente busca combinar o impacto da Covid-19, não só sobre as pessoas, né, sobre a saúde das pessoas, mas também sobre a economia. Então, como que as medidas de contingenciamento podem ser utilizadas para diminuir efetivamente a quantidade de casos confirmados e mortes, ao mesmo tempo que se busca também minimizar o impacto sobre a economia. Como prever isso, pelo menos no curto prazo, dado que a gente está vivendo essa realidade hoje, e muitas ações têm sido tomadas, mas será que elas são efetivas de fato? Muitas vezes, no início da pandemia, vimos uma grande preocupação em fechar tudo, né? E aí o grande apelo para se abrir novamente, relaxar as medidas de contingenciamento, mas sem um critério bem estabelecido, sem o suporte a essa decisão.
Então, a IA também pode ser útil para isso. Então, nesse sentido, nós desenvolvemos um projeto que inicialmente começou com um projeto de pesquisa, mas que nós submetemos para um edital aí do Diretório Nacional do Sistema S, e fomos contemplados com esse projeto. Então, teve a participação de vários pesquisadores, vários colaboradores, que teve como objetivo, no período de 3 meses, né, disponibilizar uma infraestrutura de supercomputação e desenvolver soluções para dar o suporte diagnóstico da doença e também para prever o impacto que a pandemia tem sobre a economia e também sobre a vida das pessoas e como as medidas de contingenciamento podem ser de fato úteis e quais delas realmente são efetivas para alcançar esses objetivos. E tudo isso utilizando inteligência artificial. Nós desenvolvemos esse site que está em construção, porque após esse projeto nós continuamos esse projeto como projeto de pesquisa, tem muitos desafios a serem vencidos e vou mostrar aqui alguns resultados para vocês rapidamente. Então, nós usamos então imagens de raio-x de tomografia computadorizada e construímos modelos capazes de separar primeiro padrões de exames de imagem de tórax com situação normal ou anormal, seja lá qual fosse o tipo de anormalidade, e aqueles considerados anormais, qual a probabilidade de estar ou não contaminado com a Covid-19, no sentido de avaliar as lesões e determinar aspectos para que esses pacientes pudessem ser melhor triados em ambientes de saúde, principalmente em postos de saúde, onde há maior precariedade de recursos para atendimento aos usuários, né, do sistema de saúde. Então, nós desenvolvemos um modelo que, para a detecção de raio-x com relação à verificação da sua habilidade de separar normal de anormal, com uma curva, uma Precision Recall Curve excelente, né, o valor é igual a 1 para a classe anormal, e para a detecção da COVID, né, para a detecção do classe normal e anormal, com valores também muito bons, e para a detecção da COVID-19, né, já com um alfa-PRC aí já na casa de 96%. Sabendo que esse dataset muito desbalanceado, construído a partir de dados públicos, garimpados aí na internet, de várias fontes, e também de alguns parceiros que contribuíram conosco, como aqui o Hospital da Bahia, aqui o Santa Isabel, como também, mais recentemente, Medicênio, que está contribuindo conosco. Também tivemos também participando aí do desafio do HC da USP, e ficamos aí entre os top 5 aí no final, na classificação e segmentação das lesões da Covid. Então, desenvolvemos essa aplicação web para poder fazer esse tipo de diagnóstico. Também usamos IA para a detecção de Covid a partir de exames de tomografia e conseguimos criar um modelo que fosse capaz de usar não somente um slice de uma imagem de tomografia, mas vários slices, usando aí até 64 slices, né, de exames de tomografia. Também tivemos aí a parceria com a NVIDIA, porque usamos esse projeto também, o NVIDIA Clara, que é um framework para healthcare da NVIDIA, né, e como nós somos aqui o primeiro NVIDIA AI Joint Lab da América Latina, do qual sou o PI, a gente tem tido acesso a essas tecnologias e temos contribuído e temos utilizado, né, para o desenvolvimento das soluções, junto também com novas propostas, usando abordagens híbridas com correntes convolucionais tridimensionais, para contribuir para a solução desse problema. Outro projeto também então, que desenvolvemos foi para a previsão desse comportamento da pandemia, de casos confirmados e mortes, e também do impacto que causa na economia e das medidas de contingenciamento. Então, usamos os dados aí mundiais lá do Johns Hopkins Hospital University. Também usamos os dados de Response Tracker da Oxford, com relação às ações de mitigação adotadas pelos governos de vários países. Então, usamos isso para todos os países que tivemos acesso a dados. E também o Mobility Reports da Google, e que nós usamos para poder realizar analíticas também sobre esses fenômenos. E também, a nível nacional, usamos os dados do painel coronavírus, além, claro, dos próprios dados lá do Johns Hopkins Hospital, e também os dados da Receita Estadual de 12 estados brasileiros, com dados da evolução diária da emissão de notas fiscais ao consumidor eletrônicos. Então, nós temos aqui, por exemplo, esse gráfico aqui da evolução dos notas fiscais para o estado da Bahia. A gente pode ver que ao longo de 2009 é um comportamento característico, mas no início aí de 2020, principalmente ali em março, a gente vê uma queda.
E usando algoritmos de aprendizagem não supervisionada para a detecção de padrões de interesse e anomalias de séries temporais multivariados, a gente pode ver que os algoritmos como esse conseguem separar, né, os padrões de interesse, né, nas regiões aí da série temporal de maior relevância. E nesse caso aqui, sinalizando no padrão azul, notadamente aí um momento em que a pandemia de fato começa para o Brasil, né, no que tange às medidas de contingenciamento, quando as pessoas começam a ficar mais em casa. E com isso a gente pode ver realmente que há um grande impacto da pandemia e das medidas de contingenciamento sobre a economia. Quando a gente correlaciona esses dados com os dados de mobilidade do Google, a gente pode ver, notadamente, que o movimento das pessoas em casa começou a ser muito maior do que nas estações de trabalho, e quando a gente correlaciona isso com os dados das notas fiscais, há uma correlação inversa. A gente pode ver que há um aumento das pessoas em casa e uma diminuição do volume de notas fiscais, evidenciando justamente esse momento em que há essa transição aí, devido às medidas de mitigação e à pandemia. Com isso, nós desenvolvemos um modelo baseado em um modelo de stacking, usando redes neurais profundas, combinando redes neurais convolucionais com redes LSTM, para desenvolver modelos baseados em dados reais e também dados sintéticos, uma abordagem que não dá para detalhar aqui, mas nós desenvolvemos em um outro projeto de pesquisa voltado para a área de manutenção industrial, para a área de manufatura avançada, e aplicamos esse projeto com sucesso. E esses modelos de base são usados como entrada para o metamodelo também de CNN LSTM, para poder... Eu estou finalizando. Falta aqui 2 minutos no meu relógio, se eu não me engano. E aí a gente vê, para cada horizonte de previsão, quanto que esse metamodelo ficou realmente melhor na previsão quando a gente olha para o RMSE. As previsões, então, para cada horizonte de previsão mostram como o modelo é capaz de realmente prever a pandemia, isso tanto para casos confirmados e mortes, no caso aqui para o Brasil, né, que os dados não foram usados durante o treinamento, são dados no teste, certo? Com uma grande capacidade de previsão. Também criamos modelos para poder prever os pontos de inflexão anteriores e superiores dos dias de pico, também usando inteligência artificial. E, por fim, modelos para poder prever também a evolução das notas fiscais, considerando em todos os casos as medidas de contingenciamento, certo? Por fim, criamos um modelo que faz a otimização de todos os cenários para escolher qual é o melhor conjunto de medidas de contingenciamento, visando minimizar, de fato, os casos confirmados e mortes, ao mesmo tempo que busca também minimizar o impacto dessas medidas sobre a economia. Com isso, a gente pode ver como que a IA pode ser realmente aplicada aí com sucesso, né, nesses trabalhos que todos nós aqui apresentamos, e temos muitos outros que estão sendo desenvolvidos aí no mundo e também no Brasil. Aqui nós temos a equipe desse projeto, é uma equipe ampla, né? E agradeço a todos aí pelo tempo e pela disponibilidade. Muito obrigado. Maravilha. Gente, mais uma vez eu queria agradecer aos professores Anderson Rocha, Fábio Porto, Eric e Marcos Barreto. A gente vai agora iniciar uma rápida sessão de perguntas. Eu imagino que o pessoal agora vai lançar algumas perguntas no chat. O professor Anderson Rocha tem pouquíssimo tempo agora, então eu vou fazer uma pergunta que vale para todos os apresentadores, e caso alguém tenha uma outra pergunta a ser feita, por favor, se manifesta aqui no chat que eu leio para todo mundo, tá bom? Acho que um dos grandes desafios de fazer esses modelos acontecerem, acho que o professor Fábio Porto, inclusive, comentou um pouco sobre isso, é a disponibilidade dos dados, né? Como vocês acham que a gente consegue vencer esse desafio de disponibilidade do dado? Eu vi que no trabalho do professor Anderson, a gente tem aí uma parceria com um hospital, né? Isso. O professor Fábio também tem uma parceria com outro grupo de pesquisa e apesar disso, apenas inicialmente só eram 80 instâncias sendo utilizadas para o modelo, né? O professor Eric também deve passar pelo mesmo problema. Então, a pergunta que fica é como a gente consegue resolver essa questão da disponibilidade? Vocês querem fazer uma roda de resposta? Ou...
Se vocês não se importarem, eu posso dar uma pequena contribuição nesse sentido. Eu acho que antes de pensar na questão da qualidade, da quantidade dos dados, a gente tem que pensar na qualidade dos dados, né? Então, inclusive, é o que eu chamo ali do desafio de small versus big data. Às vezes você pode ter milhares e milhares ou milhões de casos, né, de exemplos para o seu algoritmo e os dados serem coletados sem nenhum critério, simplesmente fazendo uma coleta às cegas. Isso pode não te levar a lugar algum. Então, eu acho que o principal desafio quando você tem uma situação de uma doença ou um problema muito sério a ser resolvido é a qualidade dos dados. Como é que você consegue ter um certo critério para essa coleta, para que você depois, ao encontrar qualquer coisa que o seu algoritmo analise, você consiga verificar se aquilo tem sentido, né? Então, eu acho que antes de pensar na quantidade, a gente tem que pensar um pouco na qualidade, qual é a origem, se os dados são coletados, se tem qualidade de anotação, se você pode confiar na fonte. Aí depois a gente vai para a segunda pergunta, e a quantidade? Como é que a gente treina esses algoritmos? É muito claro em medicina, pela experiência que eu tenho tido em alguns problemas, eu citei alguns aqui, tem alguns outros, que você não vai ter o cenário típico de milhões de casos. É muito difícil você coletar dados em medicina, muito caro. Medicina, biologia. Então, a gente tem que trabalhar no desenvolvimento de algoritmos que sejam capazes de generalizar a partir de poucos dados, que é o Small Sample Size Problem, né? Então, eu acho que o desafio é olhar a qualidade e o desenvolvimento de algoritmos que não precisem de tantos dados para conseguir aprender os padrões. Eu posso também complementar um pouco aí, né? Então, a gente vem trabalhando nesse assunto, né? Principalmente, já há algum tempo a gente começou isso muitos anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, com esporte. A gente estava fazendo um trabalho com os atletas, predição de desempenho de atletas, analisando dados de metabolismo dos atletas e do desempenho que eles realizavam em cada um dos estados. E, de novo, isso eram dados de hemograma, por exemplo, e você não vai furar o atleta milhões de vezes, né? Então, para cada atleta, você vai ter uma centena, talvez, de pontos. E a questão do atleta principal é que aquilo que faz diferença é muito particular no atleta. Então, de fato, o que interessa é o que se chama na medicina de medicina personalizada, né? Então, isso acontece lá e aconteceu agora, na quantidade de amostras que a gente tem nos esgotos é muito pequena, e em outros cenários isso se repete, né? Então, a gente vem trabalhando com duas direções principais, né? Uma são técnicas chamadas de aumentação de dados, né? Então, como é que você consegue aumentar o que você tem com algum tipo de garantia de qualidade nesse processo de aumentação? Então, eu estou com um aluno, por exemplo, usando um esquema parecido com uma adaptação do backpropagation, que tenta minimizar minimizar o erro no processo de aumentação de dados, né? E a gente está conseguindo um resultado razoavelmente bom. Assim. Então, você consegue aumentar um multiplicador razoável do número inicial com uma garantia de qualidade, ajustando essas aumentações. De que maneira você pode aumentar os valores, mas mantendo certas características estáveis. Isso é um lado. O outro lado são técnicas, de fato, para aprendizagem com poucos dados, né? Principalmente em Deep Learning, eu comentei aí. Então, técnicas como redes siamesas e que usam medidas métricas no espaço métrico vão permitir que você aprenda a função de distanciamento. Não exatamente aprenda a classificação, mas você aprende a função de distanciamento e, com isso, você consegue projetar no teu espaço métrico os objetos que você não viu porque você tinha poucas instâncias no seu processo de aprendizagem. Então, esse é um ponto que nos interessa bastante. A gente nota claramente que isso é um problema. Eu até comentei com isso no encontro que a gente teve lá no Uruguai com o Barral. Mas, em suma, eu acho que é um problema bem interessante a ser resolvido e a gente tem ido nessa direção aí para tentar atacá-lo. Perfeito. Acho que os professores já cobriram os principais tópicos aí. Eu só vou compartilhar um pouquinho da nossa experiência, então, nesse tópico. Em alguns casos, você realmente não tem garantida assim, nem mesmo a qualidade dos dados.
É um desafio muito grande quando os dados de base não têm uma qualidade garantida. Então, esse talvez seja um dos maiores desafios, na minha opinião. Então, você precisa, muitas vezes, procurar ter acesso a dados de boa qualidade. E isso, às vezes, pode ser tão escasso que te leve a ter realmente pequenos conjuntos de dados. Nesses casos, técnicas como o Fábio Porto falou, né, de data augmentation, são muito bem-vindas. E temos trabalhado no sentido de, por exemplo, com dados de imagem, né? A gente teve experiências práticas aqui, quando a gente usa os dados sem realizar os procedimentos, né, tradicionais ou até mais avançados, data augmentation, usando redes variational encoders ou até mesmo GANs para isso. A gente tem visto como que a qualidade no final do modelo foi melhorada após esse processo. Na parte de séries temporais, a gente fez isso, inclusive, nesse projeto, com resultados muito bons. Na parte também de criar, né, séries sintéticas, né, a partir de uma modelagem do fenômeno, né, conforme temos visto. E isso também tem dado resultados muito relevantes para o projeto que eu mencionei aqui, mas também outros. Então, eu diria assim, que essas questões relativas à preocupação com a qualidade e exploração de técnicas de data augmentation, com outras formas também, por exemplo, você combinar técnicas de aprendizagem sendo supervisionada com dados sintéticos, pode ser muito útil quando você consegue, por exemplo, usando mapas de Koronen, junto com pequenas porções de dados que você tem, dados de boa qualidade, você criar mapas, regiões, né, que você consegue modelar ali onde você pode criar dados sintéticos com uma razoável segurança que eles vão representar o fenômeno, isso também pode ser explorado, enfim. Então, existem mecanismos que a gente pode explorar, claro, eles também inserem erros no modelo, né, mas muitas vezes isso é melhor do que nada, né? E a gente, às vezes, fica preocupado muito com o ótimo e, muitas vezes, o problema é que o ótimo acaba sendo inimigo do bom. Ótimo. Talvez só para complementar, que Fica eu à acho vontade, que eu não professor. comentei, mas eu acho que vale a pena relembrar, né? São essas técnicas, eles chamam de Physics Informed Neural Networks, né? Então, como tem um grupo da Microsoft Research que chama isso de Model Teaching. Então, como que você adiciona na tua função de perda, eu comentei isso rapidamente também na minha fala, né? Características que você conheça ou que tenham vindo, por exemplo, do processo de modelagem física, matemática, que você conheça do fenômeno, e que você adiciona uma certa síntese do modelo no processo de erro, né, da função de erro, ou mesmo um conhecimento da lógica que você reconheça daquele problema e que você possa restringir o espaço de dados no processo de aprendizagem. Então, você não só aprende com dados, mas você adiciona a esse processo de aprendizado conhecimento que você tenha do domínio. Então, isso é outra maneira de você compensar a falta de dados, além de transfer learning, né, outras coisas mais comumente usadas também. Então, assim, tem um certo arsenal de ferramentas para a gente tentar atacar esse problema, né? Ok. Maravilha. O professor Marcos deixou uma pergunta aqui que eu acho que vai ser, enfim, vai ser muito boa de repassar para que todo mundo possa responder. Que enfim, eu vou tentar sintetizar a pergunta dele, mas basicamente como vocês acham que vai ficar, ou como vocês acham que é hoje a limitação do uso da inteligência artificial, né, principalmente no âmbito da saúde, como resposta à pandemia, principalmente pensando, enfim, nessa interpretabilidade dos modelos, que foi uma coisa que o professor Anderson muito citou, e essa questão de também a confiabilidade nos resultados, né? Enfim, como a gente consegue colocar isso no cotidiano e quais são as limitações que a gente enfrenta hoje como pesquisadores dentro dessa área. Bom, se vocês me permitirem, eu gostaria de começar, que eu tenho que dar aula. Ótimo. Eu respondo e já me despeço de vocês. Tenho aula aqui daqui a pouco até às 9 da noite. Bom, eu acho que um dos maiores desafios que nós temos, gente, nós fazemos a pesquisa enquanto instituto de pesquisa ou enquanto universidade e nós descobrimos alguma coisa, mas infelizmente a gente não consegue dar o próximo passo, né? De transformar aquilo num produto. Então, acho que o grande desafio hoje, em termos de Brasil, diferentemente, por exemplo, Estados Unidos, União Europeia, Israel, Singapura, alguns outros países, é que
há um incentivo muito grande desse próximo passo. Uma vez que você tem a pesquisa, você tem uma ajuda muito forte, um incentivo muito grande em dar esse próximo passo. Então, a pergunta que você fez aqui, como que a gente pode pegar essa pesquisa e aplicar na realidade? Eu acho que ela vale não só na área de saúde, ela vale em outras áreas também, que é esse próximo passo da produção universitária brasileira, da produção de pesquisa no Brasil. Nós sabemos que temos pesquisadores de ponta, nós desenvolvemos pesquisa de ponta, tanto é que a gente tem publicações como quaisquer outros bons pesquisadores do mundo. Mas aí, às vezes, você não tem aquele incentivo adicional. Por exemplo, uma visibilidade para a pesquisa de modo que uma startup possa licenciar aquilo e desenvolver um produto, ou que os próprios alunos possam criar uma startup e desenvolver um produto em cima daquilo. Então, acho que falta ainda esse próximo passo em termos de desenvolvimento tecnológico no Brasil, né? Em especificamente, olhando o caso de saúde, eu acho que a gente tem alguns desafios adicionais, tá? Por exemplo, nós não podemos pensar em soluções caixa preta, e muita coisa que a gente vê por aí é solução caixa preta, tá? Às vezes em produto comercial mesmo, o cara desenvolveu um produto, é comercial, é caixa preta. Eu acabei de receber um e-mail do Andrew Ng aqui agora, naquele boletim, ele mostrando por que a inteligência artificial está sendo atacada nesse momento. Soluções para a saúde, que são caixas pretas, tomam decisões e não explicam nada. Então, isso não, a gente tem que sair desse modelo, abrir a caixa de Pandora, como eu mencionei aqui. É uma grande preocupação de alguns pesquisadores hoje em dia. A gente tem tentado no laboratório dar um passo atrás no que a gente faz e tentar, olha, como que a gente pode fazer isso aqui ser explicável? Como que essa decisão pode ser explicável? O que foi utilizado? Aprender os mapas de ativação, aprender o que o algoritmo tomou de decisão ali. Então, a gente tem que sair desse modelo caixa preta e ir para um modelo explicável, porque só assim você vai ter a interação com os especialistas, e os especialistas só vão aceitar um modelo se ele conseguir entender o modelo e colocar em melhoria, em colocar em uso na prática. Por quê? Assim ele pode ter feedback, ele pode interagir com o modelo, dar algum retorno para você, você pode alterar a sua solução e ela pode ser adaptável. Então, eu acho que o caminho é abrir a caixa de Pandora, fazer soluções explicáveis, soluções adaptáveis, que tenham interação com os especialistas, como foi colocado aqui, acho que pelo Fábio, para você estender uma solução de deep learning, por exemplo, para ter efeitos físicos, você tem que ter o conhecimento do problema, tem que ter um especialista te ajudando. Assim você consegue colocar restrições para jogar fora correlações espúrias e informações que não te ajudam. Então, acho que o caminho é esse, abrir a caixa de Pandora e partir para soluções que não sejam caixa preta. Agradeço novamente o convite, aproveito para me despedir de vocês, peço desculpas, mas aqui os alunos já vão estar esperando aqui. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Foi ótimo, professor. Muito obrigado pela participação. Valeu. Eu vou adicionar um ponto, quer dizer, o professor Anderson comentou várias coisas interessantes, né? Eu vou adicionar um ponto numa outra direção, que a gente vem também perseguindo, né? Que é a questão, quer dizer, eu comentei rapidamente do DeepSeek, né? Que é o sistema que a gente está desenvolvendo para gerência de modelos. E uma das coisas que eu tinha em mente quando eu projetei o DeepSeek era que exatamente você pudesse colocar no DeepSeek, o DeepSeek fosse um repositório, quer dizer, um repositório vivo de modelos, então onde eu pudesse ter diversos modelos, quer dizer, que a comunidade fosse criando e fosse publicando no DeepSeek. E uma vez que o modelo é publicado, você pode comparar os resultados entre os modelos. Então, você pode talvez não ter o conhecimento explicatório necessário para cada decisão, mas você pode comparar as decisões tomadas, por exemplo, por um certo número de modelos black box e tentar verificar o que está acontecendo. E, eventualmente, obviamente, você pode fazer um comitê dos modelos, mas eu pensei mais do ponto de vista da avaliação do espaço de dados que cada um processa e como ele responde a cada um dessas regiões do espaço de dados. Então, se você tem um modelo só, fica muito difícil você, de fato, justificar o que está acontecendo, né? As predições que esse modelo está oferecendo. Agora, se você tem um ambiente onde os modelos que foram autonomamente desenvolvidos e treinados, mas que vislumbram a mesma predição, a mesma variável preditiva, o mesmo alvo, e agora o resultado dessa predição pode ser comparada, então você começa a, pelo menos, ter uma garantia de que há uma certa qualidade na predição que está sendo oferecida. Então, essa é uma outra dimensão, ela não resolve o problema, né? Eu acho que não vai ser um silver bullet, acho que a gente vai ter, são várias
uma composição o professor Anderson comentou muito bem, tudo o que você pode fazer, esses ablation tests que a gente faz, tentando fechar uma parte do modelo. Então, tem toda essa parte técnica que a gente pode tentar fazer. Mas eu acho que a pergunta do Barreto foi muito importante. Eu acho que é uma área, né, que, inclusive, eu quero até chamar a atenção, está acontecendo essa semana a conferência CIKM, né? A CIKM é de Knowledge Management, uma conferência importante, acho que está na 36ª edição, e o acesso é aberto, e um dos keynotes vai falar, é o criador daquele conceito FAIR, né? de Open Data. Né? E pode ser que por aí, nessa ideia de fairness, né? de como um dataset deve ser oferecido também, porque eu acho que também tem essa coisa, a compreensão do dado é muito importante. O dado, a sapiência sobre que dado foi usado naquele treinamento do modelo é muito importante também para saber o que o modelo aprendeu. Então, acho que é todo esse contexto aí. Perfeito. Eu acho muito pouco acrescentar porque foi falado já. Eu só queria acrescentar que nesse desafio, um dos aspectos também que se tornam realmente complexos e muitas vezes não se dá muita atenção, principalmente quando a gente fala em modelos que são desenvolvidos no nível mais da pesquisa e quando a gente vai buscar realmente aplicá-los, é justamente se preocupar com aspectos de segurança, né, relativos, por exemplo, a expor o modelo de uma forma que ele possa ser atacado e você até seja capaz de reconstruir o dado que foi usado para o seu treinamento, como ataques de model inversion, por exemplo. Aspectos também relativos a desempenho, a gente cria modelos, né, que são muito bons, tem um desempenho muito bom quantitativamente falando, mas quando a gente pensa em desempenho computacional, quando eles vão para a ponta, né, onde eles vão ser realmente implantados, né, a gente vê que eles não têm um tempo de resposta adequado dentro daquilo que é imaginado, então isso muitas vezes é deixado de lado, então técnicas para esse objetivo também precisam ser exploradas e estudadas. Aspectos também com relação à própria capacidade do modelo representar o fenômeno que ele realmente deseja endereçar. Muitas vezes, voltando a essa questão de dados, né, você usa um conjunto de dados que você delimita para o seu fenômeno, mas ele, na verdade, não foi muito bem representado durante o processo de construção do modelo. Então, quando você coloca esse modelo também vai aplicar, você começa a ver muitos problemas de falsos positivos ou de falsos negativos, e que você, mas o modelo tinha um PR alto lá de 96, 0,96. Mas será que você construiu um dado em que você tinha a preocupação de representar a realidade do fenômeno que você está estudando? Né? Então, a gente, aqui, falando sobre a Cimatec, como a gente é muito voltado para a aplicação para a indústria, a gente vê muito isso na prática e a gente percebe como é bem desafiador trabalhar nessas duas pontas. A gente parte da pesquisa básica e vai para a aplicada e você vai aumentando os níveis de prontidão tecnológica, os PRLs. Aí você começa a ver que algumas coisas que se você não pensar nisso aí desde o início do desenvolvimento, você pode chegar lá na frente e ter grandes dificuldades de aplicar a solução. Além dos aspectos, claro, né, que Anderson falou sobre XAI, sobre Oblation Tests, né, sobre a questão de ter funding, né, para a gente poder colocar esses modelos em produção, o que o Fábio também colocou muito bem a respeito dessas questões, de você poder ter vários modelos para poder criar tipo um ensemble de modelos e ser capaz de repente criar uma solução mais robusta. Eu sou muito a favor, inclusive, de trabalhar com esse tipo de estratégia, né? As técnicas de ensemble, geralmente, elas são muito úteis, mesmo quando a gente trabalha com modelos profundos, a gente pode usar ensembles. Eu mostrei uma aplicação aqui, uma pesquisa, claramente, a gente usa modelos profundos de base e usa um modelo profundo ainda para poder aprender com os bases junto com os dados originais. Isso fortalece a qualidade do modelo. E mesmo com o modelo complexo daquele, vocês podem usar um site lá que está em construção, mas a inferência é bem rápida. Então, assim, a gente teve essa preocupação também. Então, isso tudo acho que agrega muito ao processo de colocar toda essa pesquisa aí a ser utilizada realmente pela sociedade, pela indústria, pelos governos, e acaba sendo, de fato, algo que pode criar e romper as barreiras da inovação e colocar realmente a inteligência artificial para resolver problemas na prática, na vida das pessoas, né? Ótimo. Mais uma vez, obrigado pelas respostas, professores. A gente está finalizando aqui agora o painel com
enfim, eu pedi a Dalila alguns minutos a mais, acabei estourando até os minutos que pedi, mas, enfim, eu acho que foi muito proveitoso. Isso vai ficar disponível no YouTube da Fiocruz, do IGM Fiocruz depois. Mais uma vez, agradeço a participação de vocês e até mais, até a próxima. Obrigado aí, Pierre. Prazer, Eric, de compartilhar aí o painel com vocês. Até a próxima. Obrigado, Tchau, Pierre. gente. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos aí pelo convite. Abraço Um abraço a para todos. vocês. Até mais. Tchau. Obrigado.